Bom dia, pessoal. Eu me chamo Giovana Cunha, fui escolhida para estar realizando a primícia de hoje aqui para vocês. O capítulo que eu chegou na minha parte, né, que eu escolhi, é um capítulo que eu consegui. Ai, meu Deus. Já corta, já corta. Eu vou começar de novo. Não tem problema. Corta, Tá. corta. Então, o Aparece capítulo. como é que chama? Nos erros de gravação. Não, tô brincando. O capítulo que eu escolhi, na verdade que eu fui escolhida, é um capítulo que eu gostei muito e eu espero conseguir passar para vocês pelo menos um pouco do quanto isso daqui conseguiu me ensinar. Não foi tão difícil para mim, porque eu sou uma pessoa consideravelmente relacionista, mas eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre o tema. Estabeleça relacionamentos, não seja apenas ambicioso. O autor, né, do texto, ele dizia que em todo ano da vida dele, ele se esforçava ao máximo para adquirir todo o sucesso. Sucesso nas metas dele, sucesso. Ele só queria, né, estar no topo da lista sempre. E que ele sentia uma enorme sensação em ver que ele sempre estava no topo, né? Muitas vezes, a ambição pode levar ao foco excessivo da própria carreira ou no alcance de metas, sem considerar o valor que ele teve das interações e tudo mais, até porque ele nem se importava em ter. Ele só se importava ali no foco dele, em alcançar as metas dele. Então, tipo assim, ele não se importava muito com o colega do lado, ele só queria mesmo alcançar o sucesso dele. E ele aponta também que os líderes são, por natureza mesmo, os líderes são ambiciosos, são agressivos, têm iniciativa. E quando um líder avista uma oportunidade, ele a busca mais rápido do que todos os outros. Ele vai primeiro, viu aquela oportunidade, vai primeiro. Isso é natural de um líder. Aí eu apontei aqui. Pessoas que se preocupam com o cargo que ocupam só querem ascensão pessoal. Os relacionistas priorizam a construção de pontes. O que isso pode nos ensinar? Ambiciosos se concentram no cargo que ocupam. Já os relacionistas, é, já os relacionistas se preocupam mais com a conexão em equipe, se concentram mais na parceria, ali, no trabalho em grupo, que pode adquirir mais resultados, melhores resultados. E eu também apontei aqui, se você sobe sem interagir com as pessoas, você pode até ganhar muita autoridade, mas você não fará muitos amigos. Aí eis a questão, você está no topo, você conseguir tudo aquilo que você quer, você ganhou respeito, você ganhou autoridade, mas você não tem muitas pessoas do seu lado, você não tem muitas pessoas, você tem pessoas que te admiram, mas não tem muito vínculo de amizade. Eis a questão, isso é bom ou ruim? Tati, isso é bom ou ruim para você? Você subir, você ganhou autoridade, você tem muito respeito, mas você não tem muito amigo. Isso é bom ou ruim? Você dá muita brecha também. Amiga, falta um pouco com respeito. Tem um pouco de autoridade. É verdade. Você muito relacionamento, talvez. Sim. Pessoas confundem um pouco. Sim. Para vocês, isso é bom ou ruim? Para vocês. Aponta o dedo junto. Para você, Thaís, isso é bom ou ruim? Para mim, são pessoas que isso é ruim. Gosto de gente. Aí você gosta de gente, mas espanta as pessoas. Mas eu vou depende. Ela Sim. gosta, mas espanta. Ficar sozinha. Então. Ele era muito relacionamento. Então as pessoas, eu de fora, eu via que as pessoas abusavam um pouco do relacionamento. Pouco? Então eu achava isso ruim, porque ele não tinha tanta autoridade. Então as
Ele ganhou mais autoridade, né? Agora é para os relacionistas, e isso serviu um pouco, muito para mim, né? Que eu sou uma pessoa relacionista. Que é assim, se você tem facilidade com interações, mas possui pouco desejo de ascender profissionalmente, pode acabar com muitos amigos, mas não vai realizar nada. E o que isso significou para mim? Eu tenho um cargo, beleza, mas se eu me preocupar só em ficar, tipo, ali tendo interação, o que eu vou construir ali? Não vou construir nada, porque eu só vou estar tendo interações, vou fazer muitos amigos, mas não vou conseguir construir nada ali para mim. Aí, uma dica para quem é assim, para quem mais conversa do que trabalha. A dica é: trabalhe para aumentar sua energia e intensificar seu senso de propósito e urgência. Tipo assim, você pensa, nossa, por que eu estou trabalhando? Qual que é meu propósito de vida? A gente tem que pensar mais nisso também. A gente tem que lembrar do nosso propósito, lembrar que a gente tem que correr atrás daquilo. Então a gente tem que, ele aponta essa dica, que a nossa energia, a gente tem que intensificar nosso senso de propósito e urgência para aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. Ele também pontuou aqui esses 4 pontinhos aqui que eu vou ler para vocês. Que ele aponta, quero vencer e você também pode, quero vencer com você, quero que você vença e assim vencerei também. Gostei muito desses 4 pontos, eu coloquei aqui para vocês. Aí eu coloquei aqui também, ambiciosos pensam na vertical e relacionistas pensam na horizontal. Aí eu vou explicar um pouquinho. Não deu tempo de fazer um quadro, mas eu ia fazer um quadro atrás dessa folha. Mas o quadro está aqui, aí eu vou explicar para vocês por que ambiciosos pensam na vertical e por que relacionistas pensam na horizontal. Aí porque, tipo assim, ambiciosos, eles pensam na vertical, eles se concentram no cargo. Já os relacionistas se concentram nos relacionamentos, nas parcerias. Os ambiciosos valorizam a competição. Os relacionistas valorizam a cooperação em equipe, valorizam aquilo, né? Os ambiciosos buscam o poder. Os relacionistas buscam parcerias para adquirir melhores resultados e tudo mais. A pessoa excessivamente ambiciosa, né? Porque acredito eu que você ser uma pessoa ambiciosa não é ruim. Agora, uma pessoa excessivamente ambiciosa vai acabar te atrapalhando um pouco. Ambiciosos trabalham a favor da própria imagem. Os relacionistas trabalham pelo consenso. As pessoas ambiciosas querem se isolar mais das outras pessoas, querem ficar mais na dele ali, trabalhando, e os relacionistas querem trabalhar com os outros. Aí também tem a dica para pessoas que são excessivamente ambiciosas, né? Por natureza. Provavelmente a pessoa precisa interagir mais, sabe? Precisa ter mais isso, mais essa conexão, essa comunicação com a empresa. Aí a dica que ele pontua também para essas pessoas são para caminhar com mais calma pela empresa, para criar vínculos, arranje tempo para circular, interagindo com as pessoas e estabelecendo relacionamentos. Aí ele deu essas dicas para os relacionistas, que sou eu sou mais relacionista, e para os ambiciosos, que é para interagir mais, né? Desacelerar um pouco. Só que é aquilo, gente. A gente sempre tem que ter o equilíbrio, né? De tudo, a gente sempre tem que equilibrar. Porque tudo que é demais acaba fazendo mal pra gente. Então, se você é uma pessoa consideravelmente relacionista, a dica que eu tenho para você é a que eu falei. Você ascender mais profissionalmente, buscar mais o seu propósito, deixar para conversar depois. E para os ambiciosos excessivamente, tentar criar mais vínculos mesmo com as pessoas em volta. Alguém tem alguma dúvida? Não? É isso, gente.
Desculpa, Edu, acho que não deu nem meia hora. Oi. Ah, sim. Aqui, ó. Nossa, não deu nem meia hora. quê? Meia hora? 10 minutos? Essas canetas. É só essa e essa, tá bom. Vamos lá. E aí, gente, bom dia. De novo, vai, bom dia. Então tá bom. Quais são as duas coisas que nós falamos agora cedo? Quais são os dois temas? Ou seja, ambição e relacionamento, certo? O livro, ele propôs que ou é uma coisa ou é outra? Não? O que vocês entenderam, então? Qual que é a ideia central disso? Equilíbrio? O que vocês acham? É equilíbrio? Porque, vamos lá, enquanto ela estava falando, eu pensei em algo que acho que vai ficar bem prático para vocês. Coloca, todo mundo tá com o pé no chão? Coloca todo mundo o pezinho assim no chão. Certo? Tá todo mundo aqui no mesmo nível. Tá. Deu relato. Pode trocar? Vamos todo mundo sentar, não, brincadeira. Tá, imagina que você tá com o pé no chão. Isso, vai. Isso, usa. Tá imaginando? Aí, então tá bom. Beleza. O que significa isso? Significa que tá todo mundo no mesmo nível, certo? Então vamos chamar esse nível como se fosse um nível de relacionamento, ok? Todo mundo com o pé no chão significa que tá todo mundo no mesmo nível de relacionamento. Isso aqui é bom, porque você tem pessoas perto de você e você consegue se aliançar ou não com pessoas, você consegue fazer parcerias, você consegue adquirir conhecimentos, certo? Por quê? Porque está todo mundo no mesmo nível. Só que agora, se todos nós estivermos no mesmo nível, o que a gente precisa fazer para ir para um próximo nível? Tirar o pé do chão. Olha só, eu estou nesse nível, ok? Eu preciso subir. Eu tive que sair do nível onde eu estava para eu ir para um próximo nível. O que isso significa? Que vai ter momentos em que você vai precisar se relacionar. Porque às vezes para você ir para um próximo nível, você tem que aprender coisas que talvez você ainda não sabe. E como e com quem que você vai aprender? Na hora que você estiver fazendo relacionamentos. Porque na hora que a gente fala de ambição, ambição é vertical, ok? Então a ambição é aquilo que você quer, é a sua meta, é o seu objetivo, é onde você quer chegar. Só que dificilmente alguém chega sozinho. Você precisa de uma base. Você precisa ter pessoas. Você precisa se relacionar e aprender coisas que talvez você ainda não sabe, para que você consiga tirar o seu pezinho do chão e ir para um próximo nível. Só que aí você tem que fazer escolhas. Por quê? Você vai para um próximo nível sozinho ou você vai levar alguém com você? Isso foi algo que eu ouvi esse final de semana que me deixou muito impactado. Porque quanto mais você quer subir de nível, se você é relacional demais, você quer levar muita gente com você. Porque você não quer deixar pessoas para trás. Porque a sua ligação com as outras pessoas é tão forte que na hora que você pensa em subir, você quer que todo mundo suba com você. Só que eu ouvi algo esse final de semana que me deixou muito impactado, eu quero passar isso para vocês, que cada um aqui tem um propósito. Se você ainda não descobriu, um dia você vai descobrir qual que é o seu propósito. Só que às vezes tem pessoas que estão perto de você, porque não é porque elas têm o mesmo propósito que o seu. Não é que elas têm o mesmo sonho que você. Mas elas querem sonhar o seu sonho. Elas querem viver o seu propósito, só que não é o propósito delas. Não é o sonho delas. Mas elas querem enganchar no seu. E se você não sacar isso, se você não perceber isso, na hora que você for ser ambicioso e você quiser subir para um próximo nível, vai estar mais pesado. Porque você está levando gente com você que não deveria estar com você mais. É errado ser ambicioso? Claro que não. Se você não for ambicioso, você não pode ser ganancioso. Porque a ganância é você querer subir só para o seu benefício próprio. A ambição é você querer subir sabendo que a sua subida vai ajudar mais pessoas.
Então isso precisa ficar muito claro, principalmente para vocês que são mais jovens, porque eu estou passando por isso agora, se vocês puderem entender isso agora, melhor. Você precisa ter relacionamentos, você precisa ter uma base, só que vai chegar uma hora que aquela base já não é mais suficiente. Você precisa ir para um próximo nível. Mas para você ir para um próximo nível, você tem que entender. Alguém vai com você? Será que você está querendo puxar alguém que não é para estar junto com você? A Bíblia é muito clara quando ela fala de Abraão, certo? Todo mundo conhece Abraão? Deus tinha um plano para quem? Para Abraão. Para quem que Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar? Para quem que Deus falou isso? Para Abraão. Falou para você? Deus falou para Abraão, certo? Sai da tua terra, no meio da tua parentela. Só que o que Abraão fez? Levou o sobrinho, Ló. Ou seja, Abraão cumpriu em partes o que Deus falou para ele. Sai da tua terra, sair. Só que olha aqui, Abraão, levando o sobrinho junto. Levou o sobrinho junto. E aí o que aconteceu? Os dois começaram a crescer, a prosperar, até que chegou um momento em que Abraão falou assim, olha, não dá mais pra gente ficar junto. Né? Já está tendo conflito aqui entre os nossos cuidadores do gado, não dá pra gente ficar junto. Então faz o seguinte, Ló, escolhe uma terra você, que eu vou para a terra contrária. Se você escolher o campo, eu vou para o outro lado. Se você escolher o outro lado, eu vou para o campo. E aí aconteceu uma separação. Só que o que aconteceu lá na frente depois? Para onde Ló foi, houve uma destruição daquela terra. Será que aquilo teria acontecido com Jó e com a sua família? Com Jó não, com Ló e com a sua família, se Abraão tivesse deixado Ló e Ló vivesse a sua vida? Será que aquilo não aconteceu com Ló só porque Abraão desobedeceu em partes aquilo que Deus falou para ele? Porque Abraão quis levar junto com ele? Ou seja, Abraão recebeu um projeto de Deus. Ou seja, Abraão estava num nível. Ele recebeu um projeto de Deus e falou assim, Abraão, eu vou te levar para um outro nível. Ok, só que era para ele ir sozinho. Só que talvez por ele ter sido relacional demais, atrapalhou a ambição. Então aqui, esse capítulo ele fala sobre exatamente um equilíbrio. Você tem que ter a ambição de crescer, então você tem que saber qual que é o próximo passo, você tem que saber qual que é o próximo nível para onde você vai, mas o seu relacional não pode te atrapalhar. Na verdade, ele tem que te impulsionar. Então, se você quer se relacionar com pessoas, que foi o que eu ouvi ontem também, se relacione com pessoas que vão te impulsionar. Não que você vai carregar com você. Não que vai ser um peso ou um fardo para você. Porque na hora que você chegar no ponto que você tem que chegar, se você levou pessoas a mais com você, elas vão querer desfrutar de coisas que não são para elas, são só para você. Faz sentido? Então, comece a pensar nisso. Ambição é ótimo. Na verdade, se você não tiver ambição, se você não conseguir olhar o próximo degrau, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sempre no mesmo nível. E aí eu te pergunto, aonde você quer chegar? Qual é a sua ambição? Qual é o próximo passo? Você já tem ideia qual é o próximo passo da sua vida? Já tem ideia quais são as pessoas com que você tem que se relacionar? Porque aí, agora sim começa o quê? Você faz uma base sólida, com relacionamentos fortes que vão te impulsionar, para que aí sim você vá para um próximo nível. E o que acontece? Na hora que você chega num próximo nível, você vai se relacionar com outras pessoas, diferente daquelas pessoas que estão num nível inferior. São mais ou menos importantes? Não, porque cada relacionamento ele tem uma função. Cada pessoa que você conhece, ela tem uma função na sua vida. Podem ser pessoas íntimas que vão compartilhar dos seus sonhos e desejos e projetos, mas podem ser pessoas que simplesmente vão te dar um norte, uma direção e falar para você chegar agora num próximo nível ainda, você precisa crescer mais. Ou seja, talvez vocês não consigam me enxergar aqui nem a câmera. Mas olha só, mais um nível. Só que para eu chegar aqui, eu tive que talvez deixar mais pessoas para trás. Só que agora eu vou me relacionar com as pessoas desse nível. Porque são essas pessoas que agora importam para mim. E dependendo da pessoa que você se relacionar, aí sim você puxa ela com você, próximo nível. Só que talvez mais pessoas ficaram para trás. O que você precisa entender, que todos nós precisamos entender, é que existem níveis de relacionamento. Você não vai levar todas as pessoas para todos os lugares para sempre. Já aprenda isso. Você não vai levar todas as pessoas para todos os lugares. E isso já está acontecendo comigo nesse momento. Eu estava em um ministério, em uma igreja, e
Deus tirou a minha e a minha esposa de lá. Por quê? Porque já deu. Eu já estava num teto. Isso é algo muito importante que todos nós precisamos pensar, e quando nós estamos falando de liderança, isso é muito importante. Jamais você vai ser maior que o seu líder. Agora, se você quer ser maior que o seu líder, talvez você está então debaixo da liderança errada. Se você quer saber mais que o seu líder, talvez você está num lugar errado. Seu líder está aqui, puxa, eu quero ser maior. Se você continuar debaixo daquela liderança, você não cresce. Imagina, já falei isso para vocês, imagina esse teto aqui. Imagina se nós continuássemos crescendo, crescendo, crescendo. Não tem um teto? O que é um teto? O que é um teto? Um limite. Já parou para pensar que às vezes as pessoas com que você se relaciona colocam limites em você? Se aquela pessoa que você conhece, ela tem um certo conhecimento, você não vai aprender mais nada além do conhecimento que aquela pessoa tem. Sim ou não? Certo? Se você está num lugar, em um ambiente que tem um certo conhecimento, você não vai aprender mais nada além do que aquele lugar vai te proporcionar. Agora vem a questão, aquele conhecimento é suficiente para você? Aquele nível de relacionamento é suficiente para você? Se é suficiente, ótimo, esse teto é o suficiente. Certo? Mas agora eu quero crescer mais, o que eu faço? O que eu faço se eu quero crescer mais? Está debaixo do teto? Acompanha aí, Keiko. Me acompanha aqui. Ó. Aonde que eu tô? Sem teto. Igual sem teto, sem teto. Né? Sem teto. O que eu fiz? Eu saí de algo que estava me limitando. Eu saí debaixo de um teto que estava me limitando. Onde que eu estou agora? Onde eu quiser. Agora eu escolhi o teto que eu quero estar debaixo. Ou seja, você escolhe a informação que você adquire. Você escolhe o local em que você vai aprender o que você quer aprender. Você escolhe as pessoas com que você vai se relacionar. Tudo depende da sua ambição. A sua ambição vai te ajudar a escolher as pessoas. O que você quer para a sua vida vai pautar os seus relacionamentos. Se você não quer crescer mais, se mantenha com os mesmos relacionamentos. Se você não quer crescer mais, se mantenha no mesmo lugar. Se mantenha com os mesmos conteúdos que você adquire todos os dias. Já parou para pensar? Isso nós falamos nesse final de semana na imersão. Já parou para pensar quais são os conteúdos que você tem absorvido todos os dias? São conteúdos que estão pautados apenas em relacionamento? Sabe aquele conteúdo que você assiste só para você falar para a pessoa? É só abrir a For You. Se abrir a For You, já vai saber qual que é o conteúdo que a pessoa consome. E aí? Você sabia disso, né? Você faz ideia? Vamos fazer um teste? Não, deixa quieto. Deixa quieto, né? Porque tem conteúdos que você adquire que só servem para relacionamento. Nossa, você viu aquilo lá? Nossa, você viu o que fulano falou? Você viu o que postaram? Você viu isso, você viu aquilo? Para que serve esse conteúdo? Só para relacionamento. Se você adquire conteúdos apenas para relacionamento, você só vai ficar sempre no mesmo nível. Porque você só está compartilhando informação um com o outro. Só serve para aumentar o seu relacionamento. Só que se você estiver adquirindo conteúdos relacionados à ambição, quando você chega a uma pessoa e fala, cara, eu vi um treinamento, eu vi um curso, falaram isso e isso para mim, olha só o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou para tal lugar, agora eu vou fazer um curso, agora eu vou conhecer tal pessoa. Ou seja, você não adquiriu um conteúdo só para você trocar figurinha com a pessoa. Você adquiriu um conteúdo que está te dando uma base para um próximo nível. E aí? Quais são os conteúdos que você tem adquirido todos os dias e para que eles servem? Para melhorar relacionamento apenas? Legal, é legal às vezes você ter um bate-papo com a pessoa, mas não foca só em relacionamento. E a mesma coisa no meu caso era igual o da Giovana. Eu sempre fui muito relacional. Ah vá. Eu sempre fui muito relacional. Mas muito mesmo, só relacional. Com zero ambição. Com zero ambição. O William estava numa imersão que nós fizemos no final de semana. Se eu não tivesse ambição, jamais teria acontecido.
se eu não tivesse ambição, desejo, vontade de subir níveis, de estar próximo de pessoas, tanto que o local onde nós fizemos a imersão, o que aconteceu? Olha só o contato. Eu e o William, aonde que o William está hoje? Na Igreja Batista Lagoinha. Aonde que foi a minha imersão? Na Igreja Batista Lagoinha. Por quê? Porque o meu foco não é só relacionamento. Eu e o William, nós temos relacionamentos há anos. Só que agora o meu relacionamento com o William é um relacionamento com ambição. E um dia saiu da sua boca. Uhum. Entendeu? Você aprendeu, né? Exato. Você decidiu. Isso, exato. Hoje você pode ser, porque aqui a gente começa a falar um pouco de perfis, né? Existem perfis que são mais relacionais e existem perfis que são mais ambiciosos. Normal, porque ambição é resultado, é foco, é meta, né? Relacionamento é pessoas, ok. Só que se você é só relacionamento, você vai precisar ter ambição, senão você sempre vai ficar no mesmo lugar. Você sempre vai ficar aqui, ó. Grave muito bem isso, tá? Vocês estão com o pé no chão. Vocês querem sempre ficar nesse chão? Olha só, tem um degrau ali, tem outro ali, tem outro ali. O que você precisa agora é ter ambição. Ambição é abrir a visão. Aonde eu quero chegar? E aí, aonde eu quero chegar é o primeiro passo. Legal, agora eu sei aonde eu estou, sei aonde eu quero chegar. Como eu vou chegar lá? Aí você começa a apontar. Com quem eu preciso me relacionar para chegar aonde eu preciso chegar? Gente, ninguém cresce sozinho. Se você quer crescer, você precisa conhecer pessoas que vão te ajudar a crescer. Você precisa estar em ambientes que vão te ajudar a crescer. Porque se você não está onde você quer chegar, é porque talvez você ainda não sabe como. Mas existem pessoas que já estão lá onde você quer chegar. Faz sentido? Existem pessoas que já estão lá aonde você quer chegar. O que você precisa fazer é se conectar com essas pessoas. Certo? Então, começa a avaliar o nível de profundidade dos seus relacionamentos. São apenas relacionamentos para trocar figurinha? Cuidado. Você vai ficar sempre no mesmo lugar. Sempre conversando com as mesmas pessoas. E sempre conversando das mesmas coisas. Frequentando sempre os mesmos lugares. E a ambição, ó, lá para baixo. Ah, mas eu não sou ambicioso. Se para você ficar no mesmo lugar a vida inteira, com a mesma informação, a vida inteira, está bem, ok. Ninguém é obrigado a ter ambição. Vocês são obrigados a ter ambição? Alguém é obrigado a ter ambição? Não. Alguém... Dá exemplo dessas duas situações. Ambição e relacionamento. Aqui, vamos falar. Dá exemplo de cada pessoa. Quais são os perfis relacionais? Um I e o S. Quais são os perfis mais ambiciosos? Não. Dominante, ele é ambicioso. Só que sim. Conforme ele não é ambicioso. Só que ele também não é relacional. Ele não é pessimista. Ele é pessimista. Ele é pessimista. É que o relacionamento dele... Não, conforme ele é pessimista. Conforme é pessimista. Conforme é pessimista. Mas ele é ambicioso? Não. Conforme não é ambicioso. É que aqui vai ter uma variação. Aqui não dá para travar em dois. Tem que ser individual. Tem que ser individual. Tem que ser individual. Tem que ser individual. Não. Não é regra, não. Olha o que a Bia falou. Como é que conforme a ambicioso tem medo que vai dar errado? Eu não tenho medo que vai dar errado. E ainda vai lá e faz. Meu Deus do céu! Vamos tentar fazer um mapeamento. Já vai tirar uma intriga. Já gera uma intriga, já. O D tem que ser embaixo. Peraí. Não, tá errado aqui. Peraí. Era embaixo. Meu Deus. Aí. Ele entendeu. Aí. O prendedor tem que ficar embaixo, senão vai continuar voando. Yeah.
Não, mas o D também, é porque eu tinha colocado o D aqui em cima. O D aqui em cima. Então vamos lá. O influente, ele é, Ele é perfeito. Porque ele gosta de relação e é ambicioso. ele é relacional, o influente? Influente é relacional? Às vezes até demais. O influente, ele é ambicioso? O que vocês acham? Sim? Sim? Viu? Olha lá. Pronto. Porque ele é consciente. E isso aqui é interessante porque normalmente CEOs e donos de empresa são influentes. Por quê? Porque realmente eles conseguem mesclar a parte de relacionamento com ambição. Por quê? Porque o influente ele vai entender que ele precisa se relacionar para subir, para chegar onde ele quer. Então, por isso que normalmente são donos e CEOs de empresa, porque conseguem manter um equilíbrio. Estável é relacional? É ambicioso? Nem a pau. Por quê? Porque aqui... Porque aqui, para quem é estável, realmente o foco é maior em relacionamento. Então a gente sabe que aqui precisa ter um pouco mais de ambição. Por quê? Pro estável, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, deixa assim, deixa para lá. Ou seja, não tem aquele desejo de ter coisas melhores, porque se acostuma com aquilo que já vive. Então, para estáveis, precisa realmente cuidar para migrar um pouco para essa área. Vamos deixar o conforme por último. Vamos arrumar briga aqui, vamos arrumar briga, William. Dominante é relacional? Não. Tá batendo ponto. Dominante é ambicioso? Aí aqui já é o contrário. O dominante ele precisa cuidar para não apenas só querer subir e se esquecer de ter relacionamentos. Porque o dominante ele é assim, o dominante ele sobe rápido, mas ele pode descer rápido, porque ele não tem uma base de relacionamentos. Mas aí que tá, exatamente. As pessoas vai ser natural. Vai pisando, né? Então, o dominante precisa... Quem que é dominante aqui? A Tatiane? Você também é? Você também? Mas não é o que tá no segundo. Dominante aqui? É, o primeiro. É o primeiro. Não. Quem acha que o Vinícius é dominante, levanta a mão. Mas é. Ô Vinícius, a busca continua, igual o Eduardo. A busca continua. Vou chegar lá. Uma hora chega, Uma hora chega. Então, o dominante igual o Vinícius precisa cuidar. Ai, Deus do céu. Precisa cuidar com os relacionamentos para melhorar. Agora, o conforme, gente. É. O conforme, ele é X. Conforme é relacional? Não. Conforme é ambicioso? Não. Deu ruim ou não? Tudo errado? Isso é um baita de um problema. Nossa, mas o meu tipo foi quase 100%. Não é problema não, amiga. Não é problema. Isso é qualidade. Ser virtude. É coisa Não é. É muito bom. Não. Gente, a gente tá falando o quê? Isso aqui é relacionamento e ambição. É um problema? Depende do que a pessoa quer para a vida dela. Mas a gente já adianta, quem não se relaciona com pessoas e quem não tem ambição para nada, se mantém sempre no mesmo nível. E outra, depende do motivador também. O Depende do motivador. Se o motivador é financeiro, é diferente. Mas o motivador financeiro não significa ambição. Eu acabei de falar isso pra essa aqui, ó. Não é ambição. Motivação é. Hã? Exato. Por isso que propósito Juliana, é agora você diferente. pode trabalhar de casa. Não. Por isso que propósito é diferente É. do motivador. É. Propósito é uma coisa que você faz que você faria até de graça. Exato. E com boa vontade, dia, chuva, noite, de manhã. Então, você pra nunca vai pessoa. se sentir motivado. Não. Aí uma Nossa, coisa é o a propósito. discussão tá boa. Outra coisa é você Tá boa a enfiar o discussão. seu
Motivador financeiro dentro do seu propósito. É só, como é que Eu ia ficar quietinho, ó, qual quem que é o meu provocou. propósito, como eu ganho dinheiro com isso. Esse é o segredo. Qual que é o meu propósito e como eu ganho dinheiro com isso. Exatamente. Aí você tá indo maravilhoso, porque você vai fazer o seu propósito, você É, vai ué. ganhar dinheiro com isso. Senão você vai ser um propósito sendo um hippie andando por aí sem nada. Né? Fala sério, né? Fala sério. Fala sério. Ganha dinheiro com dinheiro. Então aqui é mais esse quadro geral, ele é bem interessante mesmo para a gente se analisar, né? Aonde que a gente está, porque aqui é um posicionamento atual. Se eu fosse parar para pensar nesse quadro, eu, Eduardo, estaria aqui. Certo? Ou seja, zero ambição. Tá? Então, uma coisa que nós já aprendemos para quem participou do treinamento esse ano, um perfil, um teste, ele não define você. Você pode entender qual é a tendência do seu comportamento. Se a minha tendência de comportamento é estar estagnado em ambição, mas eu quero ter coisas na minha vida, então eu não vou sentar no meu comportamento e aceitá-lo simples assim. Eu vou migrar para onde eu preciso. Ah, mas e agora o conforme? O que o conforme precisa fazer? Fazer o Método CIS. é uma boa. O conforme precisa... O conforme para se relacionar e para ter ambição precisa nascer de novo, não é brincadeira. A questão, vamos lá. A questão não é só conversar para todo mundo. De novo, você conversar com todo mundo, o conforme ele conversa com um clubinho fechado. Certo? O conforme... Você fica tranquilo em se relacionar com pessoas assim. Você tá É. numa festa e lá se relacionar com uma pessoa que você não conhece. É Eu também não gosto. Entendeu? Pra mim é normal. Então, o conforme ele se relaciona... O conforme se relaciona... O conforme ele se relaciona com um clubinho mais fechado, com quem ele sente segurança, certo? O conforme não se relaciona com qualquer um, até mesmo porque o conforme ele é muito crítico e seletivo, né? Então, olha só, nível de relacionamento do conforme, seletivo, pequeno, grupo fechado. Nível de ambição, baixo. Então, o conforme ele se relaciona com poucas pessoas que normalmente têm a mesma ambição que ele. Ou seja, mesmo nível. Não tem problema você ser um conforme, você ser um estável, você ser um influente. Tudo depende do que você quer. Quer crescer? Então você vai ter que, pelo menos, se aproximar de pessoas que também querem crescer. Você odeia. Guarda a menina que tá decepcionada. Eu posso de pessoas que você odeia. Ela vai ser só tudo de ruim. Não. É só ser conversa. Coisa boa. Não é não. Mas eu tenho meus pontos fortes. Claro que tem, claro que tem. A questão é, se você não sabe o que fazer, vamos lá, só pra gente terminar. Se você não sabe o que fazer, mas você sabe aonde você quer chegar, se aproxime de pessoas que, se você quer ter ambição, se aproxime de pessoas que têm uma ambição nata. Se você quer se relacionar, se aproxime de pessoas que têm um nível de relacionamento alto. Não tem problema você não saber. Não tem problema você não ter os comportamentos ou as características que você gostaria de ter. Mas se aproxime de pessoas que têm. Já ouviram falar de osmose? Lembra de química aqui, gente? Mas sério, o que é osmose? Vamos lá. O que é osmose? Vocês vão fazer uma... Vocês... Pergunta pra gente. Ó, vocês estão fazendo prova aí, né, pra terminar e tal. O que é osmose, gente? O que é osmose? Eu não tenho a mínima ideia. A gente veio pra escola cair, né, Eduardo? Hã? Veio pra escola cair. Osmose. Coloca aí, ferrou. Ó. Vamos lá. Osmose é um processo em que quando você tem algo que tem muito de um lado, ele começa a ir para onde tem menos. Entendeu? Se você tem muito... Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar um balde com água.
Imagina um balde com água. Bem simples, vai um balde com água, tá cheio d'água, não tá? Se você tomba esse balde, a água começa a ir para onde não tem água, certo? Ou seja, onde tem mais, começa a ir para onde tem menos, para que aqui comece a haver um equilíbrio. Então, se você não tem ambição, se aproxime de pessoas que têm para que você aprenda. Se você não tem um relacionamento forte, se aproxime de pessoas que têm para que você absorva como se relacionar, como ter ambição, como crescer, como falar com as pessoas. Você não é obrigado a saber, mas você... Não. Talvez. Ô, Tatiane, lembra que a gente precisa se aproximar de pessoas que odeia? Entendeu? É. Nossa, Ah, desculpa. Corta. Essa parte você corta. Essa parte você corta. Então, gente, aprenda isso, tá? Você não é obrigado a ter ou a ser e ter todas as características, mas no mínimo você tem que saber quem tem. E no mínimo saber se vale a pena se aproximar daquela pessoa para que aquela pessoa, aquele relacionamento que você fizer com ela, vai te levar para um próximo nível. Sim ou não? Sim. Também. Foi necessário? É. Eu também foi necessário. O quê? tinha mesmo, né? Já finalizou? Deus me defenda.